Bom dia a todos! Hoje vamos dar continuidade à nossa série Orações do Coração, as nossas reflexões nos Salmos. E já, em primeiro lugar, convido você a pegar a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar nos slides, fique à vontade, mas pegue sua Bíblia e abra hoje no Salmo de número 24. Nós vamos ler, refletir, orar neste Salmo, mas antes da gente orar e a gente ler os versos desse Salmo de número 24, eu queria trazer alguns questionamentos e algumas informações antes da gente orar. Em primeiro lugar, quando você abrir a sua Bíblia, e logo você vai perceber ali que tem a informação de que é mais um Salmo de Davi. E Davi, nesse Salmo 24, ele tem como tema, como um ponto principal, a soberania de Deus. Então ele trata da soberania de Deus. Então a primeira informação, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro, o que é soberano, essa palavra, qual é o significado da palavra soberano? É aquele que exerce poder e autoridade suprema, ou seja, Deus ele é soberano em todas as coisas porque ele é o Senhor da história, ele é o Criador, ele é o Senhor das nossas vidas. Então Deus ele é o soberano, aquele que nós devemos crer e nos curvar. Crer na soberania de Deus nos move e nos influencia todas as áreas da nossa vida, principalmente o nosso caráter. E daqui vem uma outra palavrinha que eu não queria deixar dúvidas. O que é caráter? Quando você em algum momento já ouviu ou está ouvindo agora essa palavra caráter, o que significa? Você sabe explicar? Você já pensou nisso? Caráter é a sua personalidade. São os traços, as características que definem a sua personalidade. É a pessoa que tem firmeza e coerência de atitude. É aquela pessoa que fala, que ensina, mas que vive o que fala e o que ensina. É ter firmeza, é ter coerência no que fala e no que tem como atitudes também. Assim, pensando nessa ideia do caráter, pensando na soberania de Deus, eu queria te convidar na leitura e na oração desse Salmo 24 a você se questionar: será que a soberania de Deus mudou ou muda o seu viver, todas as áreas da sua vida, constantemente? Será que ao ler a Bíblia, a se relacionar com Deus como nós estamos e vamos nos relacionar agora, lendo a sua palavra, orando, refletindo, será que o Senhor de tudo, o soberano de todos, move e influencia todas as áreas da sua vida? Ele afeta o seu caráter? Por isso, um questionamento mais simples para que nós possamos lembrar durante a leitura desse salmo é, como tema, o que move o seu caráter? Será que a soberania de Deus tem, de fato, transformado e impulsionado o seu caráter para que você seja uma pessoa que a cada dia luta para agradar ao Senhor ou não? O que está por trás, movendo a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade? Eu queria agora orar com você para que nós pudéssemos ler o Salmo de número 24. E eu convido você a fechar os seus olhos comigo. Querido Deus e Pai, Senhor, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor esteja nos abençoando. Deus, que não seja eu, que eu seja apenas um instrumento da sua palavra e que o Senhor possa nos conceder a graça, o entendimento, que o Senhor possa usar a sua palavra para nos desafiar, para sondar a nossa mente, os nossos pensamentos, sondar as intenções dentro do nosso coração, os nossos desejos mais profundos, que o Senhor possa avaliar nesta manhã as nossas vidas e que o Senhor possa nos desafiar a mudar, a olhar para todas as áreas da nossa vida, a sondar de fato o caráter, o nosso caráter, a nossa
personalidade e a forma como nós estamos vivendo, seja no nosso relacionamento familiar, no trabalho, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus Cristo que esse seja um tempo que o Senhor esteja presente e conduzindo cada detalhe. É no nome do seu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém. Então, abra no Salmo 24, se você ainda não abriu, e vamos ler comigo, me acompanha a partir do verso 1, que diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. O Senhor e Criador nos move para a confiança. Presta atenção quando ele traz o Senhor do quê? Da terra e de tudo que existe nela. Ele é o Senhor, o soberano do mundo e de tudo que vive neste mundo, porque foi Ele que criou, foi Ele que formou e firmou todas as coisas. Por isso, Deus, Ele é o proprietário da terra, Ele é o dono. Ele é o Senhor, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Deus decide o que será feito dessa terra. Então, nós podemos ver, esses dois primeiros versos são até citados e são base e tema de Paulo, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 26, ele fala, quando ele está tratando sobre um assunto, admoestando a igreja, com a intenção de mostrar que todos os alimentos podem ser usados. Por quê? Porque tudo vem do Senhor. O Senhor do mundo inteiro, o Senhor que é soberano e está acima de tudo e de todos. Esse Deus, como o próprio versículo 2 nos mostra, é um Deus criador. É um Deus criador de todas as coisas. E aqui eu me lembrei, nós estamos trabalhando o Catecismo da Nova Cidade com as nossas crianças, adolescentes e jovens, né, vendo perguntas e respostas a cada semana na Escola Bíblica Dominical. E logo na introdução desse catecismo que nós estamos usando como base de ensino, o Timothy Keller, o pastor, Keller, ele traz uma ilustração, um testemunho do que aconteceu com o seu próprio filho. Então, desde pequeno, ele e a sua esposa começou a usar um catecismo, né? Perguntas e respostas para falar quem é Deus, de onde ele veio, quem criou ele e tal. Então, ele começou com 3 perguntas básicas. Então, o filho dele chama Jonathan e ele começou: quem fez você? E a resposta: Deus. O que mais Deus criou? A resposta: Deus criou todas as coisas. E por que Deus criou você e todas as coisas? A resposta: para a sua própria glória. E ficava perguntando, respondendo, e ele foi memorizando essas perguntas e essas respostas. Certa vez, a sua esposa, que chama Cat, deixou o seu filho na casa da babá. E a babá ficou olhando, cuidando dele, de repente ela, fazendo algumas coisas, percebeu: ué, cadê o menino? Onde será que ele está? Ela foi procurar e viu ele lá na sala, olhando na janela a paisagem. Lá para fora, a árvore, o quintal, a rua. E daí ela olhando assim, chegou na janela, olhou para fora, não viu nada demais e perguntou: Jonathan, o que você está observando lá fora? Ele falou: nossa, eu estou vendo todas as coisas que foram criadas por Deus para a sua própria glória. Daí ela ficou espantada, ela falou: meu Deus, né? Que resposta espiritual desse menino tão pequeno e tal. E ela ficou impressionada. Mas Keller mesmo, quando ele conta essa experiência, o pastor diz que, na verdade, não que ele de fato saiba o que é a glória de Deus pela idade que ele tinha, ele não entendia de fato o que ele estava dizendo, mas ele estava ali aprendendo desde cedo e entendendo que quem criou todas as coisas, aquele que fez ele e fez todas as coisas para sua própria honra e glória,
é o próprio Deus. E a Bíblia nos chama a ensinar os nossos filhos. E nós também precisamos educar e relembrar o nosso coração de quem é o soberano, quem é o criador de todas as coisas, quem é aquele que de fato move a história, a nossa história, a história da humanidade e também está acima das nossas vidas e de todas as coisas que existem. Esse Deus soberano que nós devemos colocar toda a nossa confiança, todas as nossas expectativas nesse Deus que é Senhor e Criador de todas as coisas. Daí ele continua no versículo 3, depois do convite para que nós possamos depositar a nossa confiança no Senhor e Criador de todas as coisas, olha o que ele fala no versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E aqui a gente tem uma pausa. Aqui a confiança que devemos depositar nesse Deus soberano. A confiança nos move o nosso caráter. Preste atenção no que a gente acabou de ler do verso 3 ao 6. Primeiro, Davi ele começa questionando, se ele é soberano, ele é todo poderoso, quem vai conseguir chegar? Quem vai conseguir se relacionar com esse Deus? Mas quem pode de fato ter intimidade com esse Deus que é soberano, criador, todo poderoso? Quem pode subir é a ideia de chegar. Quando ele usa a palavra de entrar, é a ideia de permanecer. Então, quem pode chegar a ter um relacionamento com Deus e quem pode permanecer, continuar se relacionando constantemente com esse Deus que é soberano, criador, está sobre tudo e sobre todos. Deus, o ponto aqui é que Deus, ele quer se relacionar conosco. Ele criou cada um de nós a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos nos relacionar e desenvolver intimidade com Ele. Por isso esse Deus, ele quer sentar conosco, ele quer se relacionar com cada um de nós. É o desejo dele ter esse relacionamento com nós. Por isso ele nos permite que através da noção do fato de quem é Deus, quando eu conheço Deus, quando o Espírito Santo, o próprio Deus se revela para mim e eu entendo que Ele é Senhor da minha vida, eu posso, a partir do momento da confiança, do crer, do acreditar, me relacionar com esse Deus e desenvolver intimidade com esse Senhor. Ele é soberano sobre tudo, sim, mas a pessoa que se entrega, que crê, que confia, que é revelado a graça de Deus aos nossos corações, ela abre os nossos olhos e abre o caminho para que nós possamos desenvolver intimidade. E essa noção de entender que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o soberano, ela é crucial. Porque aquele que entende e tem aquela noção e aceita, se entrega, entendendo que não sou eu que comanda a minha vida ou qualquer outra coisa, mas é o Senhor, o soberano que comanda, é Ele que orienta, que está à frente e acima das minhas escolhas, das minhas decisões, quando Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está dirigindo todas as áreas das nossas vidas, Ele está moldando o nosso caráter. Quando nós depositamos essa confiança começa a mover o nosso caráter. Então, aceitar a soberania de Deus e crer na soberania de Deus é como se a gente se entregasse ao Senhor e Ele começasse a moldar e mover as nossas vidas. Sabe como Ele faz isso? Ele desafiando cada um de nós a ter um viver diferente. Você deve mudar o seu
caráter, né? Então, ele nos desafia, através da sua soberania, a termos um falar diferente, a ter atitudes diferentes, a ter pensamentos diferentes. Então, no próprio verso, ele fala da língua, ele fala de como nós vamos usar o nosso dinheiro, como nós vamos educar os nossos filhos. Nós iremos tratar a nossa esposa, nossa família, nós viveremos de forma diferente. Quando ele usa a expressão mãos limpas, é aquele que não pratica o mal, é aquele que tem a língua limpa, a fala que agrada a Deus e não que desagrada. É aquele que não jura por coisas erradas, não usa sua boca para amaldiçoar outras pessoas e não desagrada a Deus, seja por pensamento, atitude ou pelas suas falas. Podemos aqui então nos lembrar também do Salmo 15, que a gente já estudou e já viu ele há um tempo atrás, e o Salmo 15 ele fala justamente sobre isso. Ele diz como se parece alguém que de fato agrada a Deus, que tem um caráter moldado pelo Senhor e soberano das nossas vidas. E ele traz aqui a palavra, nesses versos que a gente acabou de ler, a palavra ídolos, ou deuses falsos, né? Aqui a ideia do ídolo, quando a gente vê no hebraico, é a ideia de vaidade. O que ele está querendo dizer com a ideia de vaidade? Ele quer dizer que nós não devemos viver uma vida que desagrada a Deus, uma vida movida pelo nosso próprio orgulho, egoísmo, uma vida que vai em busca de satisfazer os desejos carnais, as nossas vaidades, mas nós devemos ter uma vida de obediência a Deus. Por isso ele está aqui dizendo, não tenha uma vida de falsidade, não faça falsos juramentos, ou seja, você tem que ter um caráter que está sendo transformado e mudado por esse Deus. Quando a gente entende a soberania, que Deus é Senhor da nossa história e Ele é Senhor sobre as nossas vidas, eu entrego Deus. É o Senhor que vai tomar as decisões a partir de agora. Eu preciso entender que eu preciso viver o que eu falo, viver o que eu creio. Não adianta eu ouvir uma pregação, eu ler a palavra de Deus, eu entender, mas não viver, não praticar, não colocar essa palavra em confronto diário com as intenções carnais e pecadoras do meu coração, para que eu possa cada dia ser moldado e transformado pela sua palavra. Daí, ele fecha a partir do verso 7, e eu queria ler, e peço para que você acompanhe de novo comigo. O versículo 7 nos diz assim: abra-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E temos uma última pausa. Aqui, a confiança que move o nosso caráter é a mesma confiança que molda o nosso caráter. E aqui a gente tem do 1 ao 6, ele mostrando a soberania e falando, se você crê que Deus é o Senhor, o crer vai te revelar a salvação, esse crer vai te salvar, esse crer vai mudar a sua vida, vai mover a sua vida, o seu caráter e mudar todas as áreas da sua vida. Ao mesmo tempo que essa mesma confiança depositada que Deus é o Senhor das nossas vidas, ela vai moldar as áreas da nossa vida, ela vai moldar a nossa própria vida.
a gente vê que do 7 ao 10 é uma ilustração, é uma citação ali do que acontecia quando o povo de Israel vencia as guerras. A gente vê a Arca da Aliança, que é um símbolo, é uma representação ali da presença do próprio Deus. A partir do momento da vitória, a Arca da Aliança, ela é trazida naquele momento, a presença de Deus vem naquele momento de vitória, porque aquela vitória só foi conquistada porque o Senhor dos Exércitos, o Senhor soberano, Ele estava conduzindo as nossas vidas, Ele estava naquele momento de dificuldade, nos conduzindo, nos protegendo ao nosso lado, independente do que estava acontecendo. É uma ilustração que confirma tudo que Davi já tinha dito, do verso 1 ao 6. Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor das nossas vidas, então nós devemos abrir as portas do nosso coração. Por isso que tem abra, sendo repetido mais de uma vez, tem a palavra entrar. Nós devemos abrir as portas do nosso coração e ter reverência. O que é reverência? É um profundo respeito pelo Deus e Senhor de tudo e de todos. Nossa vida precisa de uma mudança radical. Para isso, nós precisamos examinar o nosso coração. Para isso, nós devemos abrir os nossos corações, entendendo e crendo que Ele é o soberano, o Senhor de toda a nossa história, de toda a nossa vida. E quando a gente crê que Ele é o soberano, o Senhor das nossas vidas, isso muda, isso move, isso molda o nosso caráter, todas as áreas da nossa vida. Por isso ele usa a expressão lá em cima de coração limpo. O que ele está falando de coração? Quando a Bíblia traz essa ideia de coração, ela está querendo dizer todo o nosso ser, toda a nossa existência. Ele está falando que nós devemos por inteiro nos entregar a Deus, todas as áreas da nossa vida. E aqui eu queria te fazer alguns questionamentos. O primeiro, você está entregando todas as áreas da sua vida para Deus? A todo momento, seja trabalho, seja o seu casamento, seja a criação dos seus filhos, qualquer coisa. Será que o seu caráter está sendo movido pelo entendimento que Deus é Senhor da sua história, da sua vida? É Deus que está moldando cada área da sua vida? Ou tem alguns momentos que você simplesmente apaga a luz, deixa o Espírito Santo lá no escuro e fala para ele, não, peraí, fica aí de cantinho, não precisa nem ver o que eu vou fazer, deixa que eu falo, deixa que eu faço, agora é eu que estou no comando. Muitas vezes nós tentamos fazer isso porque somos pecadores e é natural nós errarmos, mas através de Jesus Cristo nós temos a possibilidade de poder confessar o nosso erro, porque Ele já pagou por todos os nossos erros e pecados. E tudo isso que Davi traz como oração, o crer na soberania que Ele é Senhor, nos salva. Mas não porque nós merecemos, não porque nós somos alguma coisa, não porque de fato nós temos caráter, porque não temos. O ponto aqui é a graça de Deus. O Senhor e soberano sobre todas as coisas, Ele se revela para cada um de nós, através de Jesus Cristo. E Ele nos convida, Ele nos chama a ter Ele como Senhor da nossa história. A partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua história, da sua vida, isso vai moldar, isso vai transformar a sua vida, porque Ele vai se tornar o caminho, Ele vai se tornar a verdade, Ele vai te trazer uma vida, uma nova vida, e você será uma nova criatura, uma criatura na qual vai lutar todos os dias para agradar a Deus. Por isso, a gente precisa hoje convidar a Deus, como num salmo mais para frente, que eu gosto bastante, vai nos dizer, ó Deus, sonda os nossos corações, examina aqui dentro e vê se a gente não está indo para o caminho torto, para um caminho que te desagrada, um caminho errado, mas nos ajuda a voltar para o caminho que temos o olhar fixo em Jesus, como Senhor e Salvador,
como o Senhor da nossa vida, o Senhor das nossas histórias, aquele que vai mover a nossa vida e vai nos conduzir de forma que vamos ter uma vida agradável a Deus. Para refletir e praticar, eu queria te convidar a relembrar a primeira pergunta que eu fiz, e talvez eu refiz de formas diferentes durante a nossa reflexão de hoje. O que move o seu caráter? Pense nisso, o que move o seu caráter? Examine seu coração nesse momento, em oração junto com Deus. Pede para Deus examinar o seu coração, as intenções do seu coração em todas as áreas da sua vida. Crê na soberania de Deus, que Ele é Senhor de todas as coisas, move e influencia todas as áreas da sua vida, seu casamento, seu trabalho, seus estudos, seus relacionamentos de amizade, o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado. Crer na soberania, crer que Deus é o Senhor, isso influencia, move, muda o seu caráter. A soberania de Deus muda o seu viver. O Senhor de tudo e de todos move e influencia todas as áreas da sua vida e afeta o seu caráter, porque Deus, Ele sempre afetou o meu caráter. E eu posso testemunhar isso hoje aqui, agora para vocês, que eu lembro que lá quando eu fui num primeiro acampamento evangelístico, eu comecei a ouvir de fato a mensagem, eu achava que cria e acreditava de fato em Deus, até me deparar com a revelação do próprio Deus através de uma mensagem, de uma pregação falando sobre o pecado. Naquele momento eu tive um estralo, eu sou pecador. Eu não mereço, eu sou pecador, eu erro pra caramba, eu preciso de ajuda, eu preciso ser salvo. Quando essa necessidade gritou aos meus 17 anos, ali naquele momento, eu entendi que Deus era o Senhor, Deus era a resposta para aquele questionamento, para aquilo que o Espírito Santo, o próprio Deus, revelou ao meu coração. Ele me revelou que eu era pecador e que eu precisava da graça de Deus. E quando eu me submeti a Deus como Senhor da minha história, da minha vida, eu me entreguei totalmente pela ação do próprio Espírito na minha vida. Aquele momento eu vi transformações. Eu vi um Tiago que mentia para os seus pais para sair com os amigos. Eu vi eu lutando para não mentir mais. Eu lembro que durante muitos anos da minha vida eu fiz um tratamento para convulsão. Eu tinha espasmos, nunca cheguei a ter uma convulsão muito grave, mas eu tinha pequenos espasmos. E eu fiz um tratamento de 10, 12 anos, eu não lembro, mas começou a partir dos 11 anos de idade. E eu lembro que aos 17 eu ainda tomava um remédio, faixa vermelha, bem forte, e o médico deu uma única orientação: você não pode tomar bebida alcoólica. Mas aos 17 anos eu queria sair com os amigos, daí eu queria ficar com as meninas, só que eu era muito tímido, e daí eu queria beber junto com os meus amigos para me soltar e poder chegar em alguma menina, né? E naquilo eu ficava uma semana sem tomar medicação, colocando minha vida em risco, só para eu poder beber na sexta ou no sábado que eu iria sair com os meus amigos para poder tentar me aproximar ou chegar ou ficar com alguma menina naquele final de semana. E eu fazia isso escondendo isso dos meus pais, né? E eu lembro que isso foi uma das primeiras coisas que eu lembrei quando eu comecei a tratar, eu comecei a ler a Bíblia, ler o Sermão do Monte, ler diversos outros livros, mas a primeira leitura que eu fiz, e eu já compartilhei isso com vocês, foi o Sermão do Monte, e daí ele trata ali a mentira, o diga sim quando sim, não quando não, e naquele momento eu comecei a lembrar dessa situação, e eu pedi perdão a Deus, e eu tratei aquilo na minha vida e assumi que a partir daquele momento eu ia lutar para dizer a verdade, que aquela área da minha vida seria diferente. Aquele momento, entender que Deus é Senhor da minha vida, eu não ia fazer a minha vontade, o meu desejo pecador e carnal.
como adolescente, naquele momento, mas eu ia buscar agradar, buscar colocar em prática a vontade de Deus e não a minha vontade. Então é disso que este salmo nos desafia a pensar, a refletir e a viver. Examine agora, esse é o desafio, examine agora o seu coração e busque o Senhor com todo o seu coração para que Ele mude você. Que a palavra de Deus, que a verdade, o entendimento da soberania de Deus possa mudar todas as áreas da sua vida. Que o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa história, possa de fato mover o seu caráter, hoje e sempre. Por isso, eu queria finalizar convidando você a fazer uma oração comigo. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este dia, por essa manhã. Queremos te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações com a escola bíblica dominical, com o culto à noite, que o Senhor possa usar os instrumentos e ferramentas que o Senhor tem para falar e desafiar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, para que examinar tudo que a gente está fazendo que te desagrada e poder orar e poder de fato te buscar, Deus, para que o Espírito Santo nos capacite e mude cada detalhe, cada área da nossa vida. Por favor, Deus, examina o nosso coração e nos ajuda a entender quais são as falhas no nosso caráter, na nossa personalidade, que nós precisamos de fato mudar, que nós precisamos de fato entender que o Senhor é o Senhor de todas as áreas, de todos os nossos pensamentos, de toda a nossa fala, de todo o nosso ser. E nós possamos de fato abrir os nossos corações e nos entregar para Ti, Deus. Cuida desse domingo, cuida dessa semana que vai se iniciar, que o Senhor possa nos abençoar em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Um ótimo domingo para vocês e uma ótima semana.